Ao vivo. Vamos lá? Professor, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco dessa vitória, porque ela teve um lado também de vontade, né? Você faz uma mudança ali, tira um zagueiro, já põe mais um homem de frente, e um homem de frente que você conhece bem pra caramba, que é o Robert, né? Cria da toca, vamos colocar doutrinado por você, soube muitas coisas também ali naquele sub-20, que você fez um trabalho legal pra caramba. Eu queria que você falasse um pouco dessa entrada, né, dessa mudança de postura do Cruzeiro, que teve inclusive a oportunidade de vencer o Fortaleza, né? Boa noite e parabéns por esse time aí aguerrido. Boa noite. O nosso espírito tem sido esse, de buscar jogar com coragem. A gente tinha que gerenciar no início do jogo uma fadiga muito grande, porque a intensidade contra o Botafogo foi alta, né? Nos custou bastante fisicamente e mentalmente fazer o jogo que fez contra o Botafogo, e além disso teve a viagem, né? Eu trabalhei aqui também durante quase um ano, em 2015, e é muito difícil jogar aqui por causa da questão da aclimatação, ambiente quente e úmido. Os jogadores sentem e demoram um pouquinho para se adaptar. Então, no primeiro tempo, a gente optou por não ser tão agressivo, tentar sustentar uma compactação média, e sofremos. O Fortaleza foi muito eficaz em tirar as nossas referências de abordagem, de subida de pressão, e conseguiu jogar muito bem. Mas a equipe conseguiu reagir no jogo, conseguiu encontrar respostas e elevou o seu nível de desempenho. Naquele momento do jogo ao qual você se referiu, a derrota a gente já tinha. Então a gente tinha que ir para uma situação de emergência ofensiva para buscar o empate, né? E demorou um pouco, na verdade, até toda a organização se estabelecer. Nesse ínterim, o Fortaleza teve alguns contra-ataques e algumas bolas paradas, poderia ter definido o jogo, mas a partir do momento que a gente conseguiu posicionar, a gente teve a primeira bola que o Robert conseguiu fazer a ação para a qual ele entrou no jogo, e a gente fica muito contente. Mas eu acho que esse é o recado que a gente tem que validar internamente para dentro do grupo e também para fora, que é uma equipe corajosa, é uma equipe que busca resultado, é uma equipe que sabe das adversidades que vai encontrar a cada jogo, porque os adversários têm mentes pensantes, que preparam muito bem o jogo, que têm suas qualidades, mas que a gente vai ter coragem de enfrentar, né? Então, o João Ricardo fez uma partida excepcional, e isso mostra o que foi o Cruzeiro aqui hoje. Seabra, boa noite. Parabéns pelo resultado, por voltar, se reencontrar no jogo. E eu queria que você falasse um pouquinho dos jogadores que entraram no segundo tempo, né? Que conseguiram mudar ali a cara da partida. Em especial desses novos reforços, que ainda não tiveram tantas oportunidades, né? Porque chegaram depois, voltando de lesão, o Verón, o Barreal, mas que estão melhorando. E eu queria saber se você pensa em colocar eles no time titular rapidamente. Quais são os planos para esses jogadores e também uma análise da atuação deles hoje. Obrigado. Olha, tem sido uma constante, não só desde que nesses últimos 2 jogos, mas a gente tem essas informações de que sempre quem tem entrado muito bem, né? E isso mostra como esse grupo é unido, na verdade, né? E os jogadores que iniciaram o jogo estavam torcendo e vibrando e numa energia muito grande no banco no final de jogo, mesmo tendo saído. Quer dizer, isso reforça esse espírito de união, esse espírito coletivo que está prevalecendo dentro do grupo dos jogadores. No jogo de hoje, acho que aqueles que iniciaram, eles sentiram o peso do desgaste do último jogo, mas aos poucos eles foram entrando no jogo também e cresceram durante o primeiro tempo. Então, se a gente fatiar o primeiro tempo em algumas partes, a gente vai ver que teve uma evolução do desempenho, da intensidade, da criação de chances, da presença no último terço, né? Então, a superioridade que o Fortaleza teve no começo, ela não se estendeu durante todo o período aí do primeiro tempo. E com 3 dias só entre os jogos, né, para você recuperar e jogar, é inviável. Então, os jogadores já entram fadigados. E aí, quem tem menos minutagem de jogo num cenário desse, entra com toda a energia e consegue mudar o ritmo do jogo. Então, a gente fica feliz com a entrada deles,
mas a gente também esperava que isso acontecesse, e aí você vê, a gente antecipa a quantidade de troca justamente para oxigenar o time, jogar o time para cima e colocar agressividade e intensidade no jogo. E felizmente né, a gente foi bem recompensado. Seabra, você falou aí sobre essa questão do desgaste. Você chegou a pensar em trocar já de início ou quis dar essa continuidade para o time que fez uma boa atuação? Isso passou pela sua cabeça? E uma outra situação, o Gabriel Veron, ele tem uma técnica apurada, mas ele está sem ritmo ainda, né? Como que você vem trabalhando esse garoto para ele voltar a ser aquele Gabriel Veron que todo mundo conhece? A gente considera, assim, todos os cenários possíveis, né, para definir uma escalação antes de jogo, né. A equipe, dentro daquilo que a gente consegue acrescentar ao trabalho, que é muito pouco entre um jogo e outro, ela vem respondendo bem. Então, a gente optou por uma continuidade, principalmente nos setores em que houve mais clareza das dinâmicas, tanto ofensivas quanto defensivas. E esse foi o motivo principal da gente dar sequência, porque é um trabalho que está iniciando, né, em relação ao conteúdo, às ideias, a própria lógica interna né, dos princípios que organizam o jogo. Então, nesse momento, um pouco mais de continuidade, quando for possível, é importante, né? A gente ainda não consegue ter um repertório de soluções para tudo que o adversário pode colocar para a gente, e aí a gente vai desenvolvendo isso com os jogos, né? Quando, na verdade, o ideal seria desenvolver com treinos. Então, tem essa dificuldade aí que a gente precisa gerenciar, e aí esse foi o motivo principal aí da gente buscar essa continuidade, mas sabendo já desde o início que seria muito provável que a gente tivesse que antecipar, fazer as trocas com uma minutagem anterior hoje, né? Em relação ao Veron, eu acho que a pergunta se estende a todos que estão com menos ritmo e minutagem de jogo. A gente tem buscado desenvolver, estimular os jogadores que estão com menos minutagem de jogo. Eles conseguem ter um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de carga de treino, e às vezes eles têm mais oportunidade de desenvolver do que aqueles que estão jogando. Então, muitas vezes essa gestão da oportunidade do jogo, ela também passa pela gestão da oportunidade do treino, né? E aí a gente vai fazendo esse equilíbrio e gerindo essa dinâmica para que os jogadores sempre entrem em condição melhor. Então, nesse sentido, o jogador que joga em alguns momentos, se ele não sustentar ou se ele tiver dificuldade na compreensão e execução de alguns comportamentos, ele precisa sair, ele precisa ser trabalhado e depois voltar mais forte, voltar mais preparado. Então, não são só 11, né? É uma dinâmica que a gente precisa construir com todos e oportunizar à medida que for vantajoso para cada um e para a equipe. Seabra, diante desse problema de tempo, né, de quase nenhum período para treinamento, né, apenas 8 dias de trabalho, qual a didática que você tem adotado em relação aos treinamentos, né, para que os jogadores possam entender seu sistema de jogo, a forma de jogar o mais rápido possível? Então, na verdade, a dinâmica de grupo, ela acaba tendo diferentes dinâmicas dentro do mesmo grupo, porque aqueles que possuem menos carga de jogo, eles demoram menos tempo para recuperar, ou eles já estão aptos a receber uma carga de treino aquisitiva 1 dia ou 2 dias depois do jogo. Aqueles que jogam, a recuperação física e mental, ela é só no dia mais 4 que ela está completa. E desde que eu cheguei, a gente jogou mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3 e vai jogar mais 3 de novo. Então, a gente está indo sempre para o jogo com o copo meio vazio. E aí o que a gente tem que fazer é tentar compensar essa dificuldade com informação, porque a informação gera a organização. Então, existem os coaches individuais, e existem as análises pós-jogo, e os trabalhos preparatórios para o campo, a gente coloca os jogadores no campo e faz dinâmicas mais, vamos dizer, menos intensas, né? Então, na véspera do jogo do Botafogo, nem oposição a gente colocou, só andou no campo com os jogadores, mostrou os movimentos defensivos e ofensivos do Botafogo e trabalhou algumas soluções. Os jogadores só andaram no campo,
porque a fadiga era muito grande, né? Ontem a gente conseguiu movimentar um pouco, mas de forma simulada, sem disputa real. Então, você não tem um parâmetro de tempo e espaço que seja real do jogo. O jogador vai para o jogo com uma ideia, mas ele não vai preparado. Ele vai entender realmente o que está acontecendo na velocidade que está acontecendo à medida que o jogo evolui, né? E aí, o jogo de hoje, por exemplo, o Fortaleza mudou a plataforma, né? Então a gente está sempre preparado para tudo, mas a gente põe ênfase em algumas coisas. E isso gerou dificuldade para a gente ajustar na plataforma que eles vieram as referências, embora fosse algo parecido com o Botafogo, né? Então, assim, é muito pouco tempo para você se preparar para cada jogo. E, na verdade, o que vai ser determinante é a sua capacidade de ler e se ajustar enquanto o jogo acontece. Se abre, boa noite, prazer, André Carvalho, da FM Conexão 70. Numa sequência de 5 jogos, o time do Cruzeiro sofreu 11 gols. Eu sei que há uma cobrança em relação a esse setor, no setor defensivo do Cruzeiro. Hoje, você, apesar do empate, né, tomar um gol cedo, logo no primeiro tempo, você sentiu uma melhora nesse setor do time do Cruzeiro? Olha, nós tomamos um gol num rebote de escanteio, né? Uma batida, se eu não me engano, de pé aberto, que favorece um rebote aberto, né? E tivemos um pouco mais de coordenação setorial, zonal, na última linha, tá? Quando a gente fala que uma equipe sofreu muitos gols, a gente está falando da equipe. Então tem várias situações no futebol que o problema pode acontecer em outro setor e se gerar um efeito cascata, uma desvantagem que vai estourar na última linha, tá certo? Então muitas vezes as correções, os ajustes defensivos que levam a oportunidade para os adversários, eles não estão relacionados necessariamente à dupla de zaga, ao goleiro, ou a última linha defensiva, né? Então, se a gente melhorar o momento defensivo de toda a equipe, a gente vai minimizar a exposição que esses últimos homens sofrem. E aí, consequentemente, a gente também vai ser capaz de oferecendo menos oportunidades para o adversário sofrer menos gol, tá certo? Mas eu já vi uma evolução hoje em alguns comportamentos, tá? De movimentos coordenados de rodagem de linha e de trabalho de metodologia zonal, que é o que a gente está nesse processo de implementar. Não acontece da noite para o dia, mas está tendo alguma evolução, tá bom? Hoje o que a gente teve de maior dificuldade defensiva foi o que o Fortaleza proporcionou para a gente de dificuldade, porque tirou as nossas referências de abordagem no início da construção e a gente teve que ir acertando durante o jogo. O professor, sobre essa questão, inclusive, do Rafael Cabral e do Anderson, eu queria que você falasse como está sendo esse trabalho, porque o Anderson fica muito tempo sem jogar, né? Então, você vê que é um goleiro que ele tem características diferentes do Rafael Cabral, inclusive até a idade, né? Bem mais jovem que o Rafael Cabral. Como que está sendo esse trabalho com ele? Você fala muito dessa parte mental, né, também. A gente te conhece há bastante tempo. Então, como que é para passar esse mental, essa confiança, essa certeza que a chance é dele? Até uma curiosidade, como que vem sendo esse trabalho com ele, que é uma situação que acontece meio que, entre aspas, inesperada, mas no futebol a gente já viu tudo. Como que você faz com esse trabalho com o Anderson? Esse trabalho, primeiramente, ele não é feito só comigo, né? Existe o Rogério, existe o João Paulo, que são os treinadores de goleiro, né? E a gente interage em conjunto, né? Para dar tranquilidade para o Anderson. O que ele precisa é tranquilidade, ele tem qualidade para jogar, né? Ele é um goleiro que tem muitos recursos. Você vê que a falta de ritmo de jogo e a falta da oportunidade de ter um plano de jogo também mais detalhado, ela pode gerar um pouco mais de insegurança no jogador quando ele está nessa situação. Aí você vê a história dele ao longo do jogo, né? Como ele cresceu de desempenho durante a partida e também foi decisivo nos momentos de pressão do Fortaleza. Então, é muito difícil a gente conseguir mudar algo profundamente de uma hora para outra. Então, é um trabalho paulatino. Vai haver oscilações, elas vão acontecer as oscilações, porque não existe linearidade nisso daqui, tá certo? Existe um adversário,
O jogo também, por mais que a gente prepare os cenários, ele é imprevisível, né? E o que a gente precisa fazer, o que a gente está fazendo, tentar dar uma segurança em relação ao plano tático de jogo, né? E uma segurança no sentido de passar confiança e tranquilidade para ele, que não é um erro que vai abalar tudo que ele construiu, o respeito que ele tem dentro do clube, tá certo? Então, o que importa é a consistência dele, flutuações vão acontecer e a gente tem que ter o bom senso para lidar com isso, até para que o jogador se sinta à vontade jogando. Seabra, você, na sua estreia, teve o Zé Ivaldo pela direita, o Neres pela esquerda. No segundo jogo, o Zé pela esquerda, o Neres pela direita. E hoje uma troca na dupla, o João com o Neres. Você vem observando o posicionamento desses 3 atletas. Eu queria que você falasse sobre essa opção, inclusive. Hoje o João começando na vaga do Zé. Sim. Eles são, na minha opinião, jogadores que todos têm condição de jogar. Todos têm aspectos a desenvolver, e a gente entendeu que para o cenário desse jogo, o João Marcelo reunia algumas qualidades entre as defensivas e ofensivas, que faria mais sentido, né? Ao mesmo tempo, a gente vem trabalhando e estimulando todos, no sentido de que eles desenvolvam algumas coisas que são importantes para a coerência e organização coletiva do jogo. Então, eu gosto muito de trabalhar com os 3. Hoje, o Zé não teve a oportunidade de sair jogando, mas é um jogador com quem eu conto muito, porque tem muitas qualidades ofensivas e impositivas de duelo, e algumas coisas a gente vai buscar equilibrar para que ele consiga, quando tiver a oportunidade de novo, voltar com um desempenho consistente naquilo que a gente acha importante para a forma da equipe jogar. E ele é um excelente profissional, excelente pessoa, e foi muito cooperativo, deu muito apoio para os companheiros nesse momento. Estou muito satisfeito com ele também. Seabra, você perdeu o Romero para o Clássico, né? Aí eu queria saber o que você pretende fazer para suprir ele. Sim, o Romero, nesses 8 dias, eu acho que eu estou muito satisfeito com a postura, a atitude e o crescimento dele dentro da proposta que a gente está querendo colocar. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que a gente tem jogadores no elenco trabalhando e se preparando para também assumir essas oportunidades, porque são coisas que acontecem no futebol, e aí a gente tem algumas opções. É claro que eu tenho tempo e eu não preciso adiantar nada agora, tá certo? Pensando estrategicamente no jogo, mas ao mesmo tempo, claro que é uma ausência sentida, a gente também tem a tranquilidade de saber que tem outros jogadores preparados para dar conta do recado sem problema.